Você está ouvindo o Corretor Raiz Cast, o podcast oficial do mercado imobiliário do Nordeste. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 9º episódio do Corretor Raiz Cast, o podcast que fala sobre mercado imobiliário na prática. E hoje, especialmente, nós estamos recebendo aqui ela que tem 25 anos de idade, formada em marketing pela Unifap, especialista em comunicação digital pela Unijuazeiro. Atualmente ela trabalha como analista de marketing na Imobiliária Canuto e na Kibroker e também é pesquisadora com foco em consumo e desenvolvimento sustentável junto ao grupo NECT. Nós vamos receber agora aqui a Dari Cris Belém, né, conhecida aqui como Cris. Cris, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Fagner, pelo convite. Eu queria começar a nossa conversa, né, fazendo essa diferenciação bem básica, né? Eu sei que é uma pergunta acho que muita gente já deve fazer para você, mas quando a gente lê sobre marketing, um pouquinho a gente percebe que existe muito estudo, uma coisa bem mais analítica, né? E é normal as pessoas confundirem marketing com publicidade, né, Cris? Sim, com certeza. E assim, de forma mais objetiva, o marketing, ele envolve um conjunto de ações e estratégias, né, que você, como profissional ou como empresa, vai desenvolver para conseguir captar a atenção do seu público-alvo, né, e conseguir, assim, intermediar negociações. Mas, antes de tudo, é feito estudo para entender qual é o público-alvo, a sua persona, como funciona o mercado, né? Não é simplesmente divulgar o produto, é eu saber qual é a necessidade do público que eu quero atingir, né? Qual vai ser o meu cliente, a necessidade dele e como eu posso suprir essa necessidade dele. Ou seja, é correto eu falar assim de repente que o marketing vai dar subsídio para que a publicidade tenha um resultado esperado? Sim, os dois têm que caminhar juntos, né? Até porque o que eu vou entregar de conteúdo, né, na parte mais publicitária, tem que estar coerente ao que o meu público quer ouvir, quer receber. É muito interessante essa diferenciação, né, como eu falei no começo, né, se confunde, né, os dois conceitos, mas são coisas bem distintas, né. E voltando aqui para o nosso canal, falando sobre imóveis, né, como é que você enxerga o marketing voltado para o setor imobiliário, né? Qual a visão que você tem, né, trabalhando aqui na região do Cariri, aqui em Juazeiro do Norte, como é que você tem visto aí, né, o marketing voltado para o nosso setor? Olha, é extremamente necessário, né? A gente percebe que hoje, principalmente, depois do que a gente vem passando, né, economicamente no nosso país, é extremamente necessário que a gente passe a perceber melhor como é que está se comportando o mercado, quais estão sendo os anseios do consumidor do mercado imobiliário. E o marketing vem aliado a tudo isso, né? Para poder entender como é que está sendo o perfil, o que mudou, porque mudou bastante coisa em relação ao consumo, né? Mudou também plataformas, hoje a gente consegue ter mais... Antes, na verdade, o primeiro contato do cliente era numa visita, né, no imóvel. Hoje a gente já consegue ter várias plataformas também, né, de experiências que são digitais e entrega isso de forma mais rápida também. Isso otimiza demais o trabalho, né, e a gente tem aí também condições de fazer parte, né, da vida do cliente até o momento final. Sim, que é o momento certeza. Da compra, da negociação, né? Sem contar o acompanhamento, né? Porque o processo de compra de um imóvel, que geralmente é um valor muito alto, né? Às vezes, para algumas famílias, vai ser o valor mais alto que ele vai desembolsar na sua vida. Tem família que planeja a vida inteira, né, para poder fazer aquela aquisição. Então, né? Não é uma coisa rápida, não é uma coisa que vai acontecer por impulso, né? Existe todo um caminho, e esse caminho geralmente é planejado pelo cliente que vai comprar o seu imóvel, por quem está pensando em adquirir. E da mesma forma, o profissional, ele tem que se planejar também para estar presente em todos esses processos, em todas essas fases da compra e acompanhar esse cliente, né? É uma definição que eu acho importante, né, que no marketing isso é muito claro, né, essa questão da jornada de compra, né? Sim. É sobre isso que você está falando, né? Exatamente. Que aí você vem em cada momento, né, porque às vezes tem profissional que, sei lá, entra em contato com
o prospect, aquela pessoa que pretende comprar o imóvel, né? E às vezes passa muito tempo para voltar a se comunicar, ou então vem aquela história do lead quente, o lead está frio, né? Mas quem tem que esquentar o lead é o profissional de venda, é o profissional que está ali, o corretor de imóveis, enfim. A empresa precisa trabalhar, né, durante toda essa jornada para poder fazer realmente um negócio, né, lá na frente, quando chegar o momento certo, né? Isso, exatamente. Como eu disse, né, não é um processo rápido, que acontece rápido, e em cada fase, né, desde o cliente, da pessoa perceber a necessidade dela pelo imóvel, perceber a necessidade da localização onde ela precisa estar, até os processos mais burocráticos, né, ele vai precisar de assistência. E se você está presente durante esses processos, consegue dar essa assistência, né, você vai conseguir ter um fechamento muito melhor do que simplesmente ficar só esperando que ele já chegue ali em um dado momento para fechar o pedido. Cai do céu, já vai fazer fechar negócio, e não é bem assim. Porque, na verdade, o que se espera hoje no consumo, e de modo geral, é que aquele relacionamento entre quem está comprando e quem está vendendo seja, de certa forma, benéfico, né, para ambas as partes. Tem até o nosso último convidado, o Jerônimo, falou sobre isso, né? Você tem que deixar de ser interesseiro só, né? E ser interessante também para o cliente. É uma entrega, né? Você tem que fazer parte desse momento, e até eu acho até que é uma forma de respeito, né, ao consumidor, quando você se dedica um pouquinho a atender o problema sem pensar somente na venda, né? Porque o cliente, ele vem, quando ele procura o corretor, quando ele procura a imobiliária, ele chega cercado de dúvidas e nem sempre ele está preparado para comprar. Às vezes, aquele rapaz está morando em casa, arranjou um primeiro emprego e está pensando em comprar um imóvel, né? E aí ele quer uma consulta prévia para poder ter informações, e às vezes vem um vendedor querendo empurrar na goela abaixo ali o imóvel para ele, né? E aí vai chamar um camarada de lead frio, e já fica aquele conceito ali que eu temo muito esse momento, porque aí você termina, em vez de atrair, né, pessoas para fazer negócio, você termina fazendo aí repelir, na verdade, né? O cliente, justamente. Porque assim, começa com a percepção da necessidade, né? Qual o problema que você como corretor, como imobiliária, vai solucionar. Às vezes o cliente, ele chega para você ainda no início, quando ele se depara que eu preciso de um imóvel maior, ou eu quero sair do aluguel e quero comprar um imóvel próprio, eu quero investir, ou eu estou saindo de casa e quero morar sozinho. Então, essa fase que a gente tem que ficar atento para ouvir o cliente, saber o que ele realmente procura, o que ele espera, né? Porque às vezes nem sempre ele vai saber o que ele está procurando, às vezes ele espera ter algo com isso, e então vai do profissional ficar atento e ter esse entendimento. Ter uma sensibilidade, né, para poder chegar no momento certo. E eu já passei por experiências que, assim, às vezes o cliente chega para a gente com ideia na cabeça, eu quero morar num apartamento 2 quartos. E aí você começa a tentar, né, pesquisar os hábitos dele. Quando você vai ver, de repente, ele entende que é melhor ele comprar uma casa, porque ele também tem um cachorro. Então ele, de repente, né, no apartamento ele tem alguns empreendimentos que não aceitam pet. Então ele consegue adequar aquilo ali, né? E até quem falou isso um dos episódios nossos aqui, a Cíntia lá da WR, ela falou sobre isso, né? Você entender, né, como é a vida do cliente, né? De repente, o cliente tem filhos, ele tem cachorro, ele gosta de esportes, né? O que é que ele gosta de fazer realmente, né? E às vezes a gente não tem esse cuidado de tentar entender para atender, aí fica perdendo o tempo do vendedor e do comprador, né? Causando aí, acho que uma experiência até negativa no processo, né? O cliente, ele acaba se frustrando, né? Não adianta você fechar a venda, pelo menos eu acredito nisso, fechar uma venda só pela comissão da primeira vez. Você tem que fechar a venda, fechar um relacionamento com o seu cliente e esperar que ele te indique numa próxima vez, ou que ele feche um próximo contigo. Porque se o cliente comprar e ficar insatisfeito depois, nunca você vai ser uma referência de bom negócio para ele. E nem para as outras pessoas do círculo dele, né? E acabou até aquela historinha que a gente ouvia antes, que ele vai falar um cliente com
com péssimas recomendações, ele vai falar para 11 pessoas. Na verdade, hoje com a internet ele fala para o mundo inteiro. Milhares. Né? Você não consegue ter controle do quanto isso vai repercutir e do quanto isso vai ser benéfico ou maléfico para a sua marca, para a sua imagem como profissional. Aí você tocou num ponto aí que é bem relevante, porque quando a gente fala assim, hoje tem essa coisa de gestão de crise, né, na internet também, então quando de repente você demora uma vida para construir uma carreira profissional e de repente por uma experiência negativa de cliente, ele vai lá na rede social e você de repente vê um castelo desmoronar, né, porque é muito rápido, né, muito informação, rápido, né? Muito rápido e assim, é até perceptível que parece que as coisas que são mais negativas, elas marcam mais do que as positivas, né? Durante essa construção da marca. Mas é até bem normal, entre aspas, né? Hoje você liga o jornal, você não vê que nasceu uma árvore, você vai ver a notícia que derrubaram árvores, né? Geralmente a notícia é sempre a gente tem tendência, na verdade, né, a procurar esse tipo de coisa mesmo. Infelizmente é um pouquinho disso. Mas como você falou, essa questão do marketing, né? Quando a gente começa a ler um pouquinho sobre o assunto, né? E aí você começa a entender, começa a conectar, juntar pontos importantes no processo da venda, da construção, né? Porque ela vai muito, né, fala muito sobre relacionamento também, né? Sim, com certeza. O relacionamento é fundamental, né? É uma coisa que a gente... Eu acho que eu já pequei muito na minha carreira no início, né? A gente fazia... sei lá, fazia o nosso trabalho ali normal, fazia as vendas, as locações, e aí depois considerava, quando o contrato já estava assinado, tudo pronto, né, a gente achava, não, agora aqui acabou esse processo, né, vamos para o próximo, a fila andou. Mas depois de algum tempo foi que a gente foi perceber a importância de fazer também um pós-venda, né, e um pós-venda realmente assim, eu fui conhecer o processo depois, né, e assim, naquela conversa com o cliente, quando o cliente procurava uma segunda vez, né, às vezes você não dava aquela mesma atenção, né, da forma dedicada como deve, né, e isso termina sendo muito caro para o profissional, né, até porque hoje a gente vê nos números, né, o esforço que você faz para conquistar clientes, né, é muito maior do que para manter a sua carteira, que perde, né? Pois é, e aí essa construção, isso é muito preocupante. Eu acredito muito que o profissional hoje no mercado imobiliário, ele precisa, né, ter esse time muito bem ajustado, até porque eu conheço um especialista também, né, em marketing imobiliário, o Bruno Lessa, ele fala muito sobre a jornada de compra. E ele defende uma tese que um dos processos onde a jornada é mais longa é na compra do imóvel, né? E eu acredito porque tem cliente que às vezes procura a gente para começar a ver o imóvel, às vezes passa o ano inteiro para poder fechar o negócio e tal. Então, o corretor, né, a imobiliária, ela precisa ter esse time aí bem... Sim. Né, e uma sensibilidade para entender que não é no tempo dele, né, é no tempo do cliente. No tempo do cliente. Até porque tem as particularidades, né? A compra de um imóvel, ela envolve muitos processos burocráticos. Às vezes o cliente está interessado em um imóvel e ele não tem toda a documentação, então ele ainda vai precisar reunir documentação para isso, né? Envolve todas essas coisas, não é simples só chegar lá e passa o cartão e deu tudo certo, né? Envolve muitos detalhes, né? Que às vezes o cliente ele não tem conhecimento. Qual é o conhecimento geralmente que ele tem? É da necessidade dele. Né? Eu preciso de uma casa assim ou de um apartamento assim, com 2 quartos, 3 quartos, próximo de tal lugar. É o conhecimento que ele tem, né? Da necessidade. Cris, quando a gente fala sobre o relacionamento, você fala assim, é a peça-chave para o mercado imobiliário, né? Por que você fala assim que a peça-chave é o relacionamento? O relacionamento com o cliente, eu acredito ser a peça-chave, porque hoje o mercado, até em Juazeiro mesmo, né, a gente tem visto muito lançamento, tem visto muitos corretores, tem visto muitos profissionais, muita concorrência. Sim. Né? Se eu não me relacionar bem com um cliente, desde o primeiro atendimento,
com certeza esse cliente ele vai procurar Outro outra pessoa para lhe atender, porque a necessidade ele já percebeu que tem. E ele não vai pegar a necessidade dele e guardar simplesmente porque você não conseguiu se relacionar bem com ele ou atender ele da forma que ele precisava, né? Basicamente, ele vai passar para outra pessoa, vai procurar outra pessoa que consiga atendê-lo. Então, a gente sabe também que o relacionamento não é uma coisa... Criar um relacionamento com um cliente não é uma coisa simples, né? É um processo também. Você vai precisar ouvir muito o seu cliente, entender o que é que ele está buscando, para depois conseguir ser mais assertivo durante o seu atendimento, durante o fechamento. E o profissional ele precisa ser muito dinâmico, né? Porque Sim. assim, ele vai se relacionar com vários clientes, né? Com vários clientes e com personalidades diferentes, né? Hábitos, gostos, necessidades. Realmente é muito desafiador. Ainda bem que hoje tem muitas ferramentas, né? Você vê o CRM, vê softwares hoje que ajudam, né? A você a trabalhar dessa forma, mas é preciso, né, ter muita atenção, né? Essa sua fala de que a peça-chave é o relacionamento, eu concordo com isso, né? E vejo que realmente assim, quando você não faz essa construção do relacionamento, né, você pode, né, de repente falar com o cliente em um momento, no segundo momento, no terceiro, só que o cliente ele está no 8º encontro que você deveria estar falando com ele, você esquece ou você deixa para lá, e aí é o momento que ele toma a decisão, e aí você vai saber a notícia que o cliente comprou um imóvel e não foi com aquele corretor que ele atendeu. Exatamente. A primeira vez, porque ele não deu assistência, não fez o acompanhamento, de repente ele surge uma dúvida, ele foi tirar com outro profissional, o profissional foi lá, fez um trabalho, né, bem feito, e daí termina ganhando aí a oportunidade do negócio. Isso é verdade. Acontece, com certeza. Uma coisa também que eu vejo assim, quando a gente fala aqui de marketing imobiliário, né, é sobre, e você falou na abertura aqui do episódio, sobre a questão estratégica, né? Então assim, hoje, falando um pouquinho sobre o profissional, vamos tentar diferenciar um pouquinho o corretor e a imobiliária, né, nesse momento agora. O corretor ele precisa, né, fazer o seu trabalho, dever de casa aí para poder se relacionar com o cliente, mas também ele tem que cuidar do seu próprio marketing, né? Sim, com certeza. O marketing pessoal, né, é importantíssimo para qualquer profissional que esteja no mercado, que queira, né, conseguir se destacar no mercado perante a concorrência e também diante do seu público, dos seus clientes, né? A construção desse marketing pessoal, dessa imagem que a gente fala, né, vai desde você entender, primeiramente, o nicho que você quer se especializar, né? Sim. De você também ter um conhecimento sobre o mercado, sobre o produto que você está oferecendo, para que você consiga se tornar referência. E hoje a gente tem várias ferramentas, as próprias redes sociais, o Instagram, você consegue chegar e falar para muitas pessoas, muito mais gente do que antigamente, né? Então, você consegue se posicionar melhor e até se tornar uma autoridade. E falando aqui, a gente falou do corretor, né? E quando você vem para voltar aqui para a empresa, né, uma empresa imobiliária, aí ela tem um marketing, digamos assim, um marketing interno, né? Como é que chama o marketing que você cuida do... Endomarketing. O endomarketing, não é isso? Para os clientes internos, né? Sim. Que no endomarketing, os próprios funcionários, os colaboradores, eles também são tratados como clientes. Pois é. E são os principais, porque são eles que vão falar da sua marca, eles que vão vender o seu produto. Que estão né? ali em contato direto com o cliente, vendo como é que está acontecendo, e precisa ter, né, esse cuidado aí para que a coisa flua, né? Não adianta ficar achando que só, de repente, tá todo mundo ali bonitinho e né, bem com um fardamento novinho, né, e achar que isso ali é o marketing e acabou, né? Então precisa ter... Não, vai muito mais além disso. Precisa ter bem mais. Cris, a gente percebe também que hoje no mercado, né, as construtoras, os lançamentos imobiliários que acontecem, né, existe, claro, um trabalho que precisa ser feito, né, para que na hora da publicidade, né, a coisa aconteça de uma forma que o resultado, né, aconteça, né?
E claro que existe no nosso mercado aqui construtoras que estão investindo bastante nessa, né, colocando de repente agências e profissionais de marketing dentro da sua estrutura para poder fazer, né, a sua projeção e dar publicidade, ter sucesso nos lançamentos. Mas assim, eu ainda percebo que existe aqui uma coisa, eu não sei se é uma impressão minha, mas a atitude às vezes superficial de alguns profissionais que de repente se limitam a trabalhar apenas as suas redes sociais. Isso acontece? Sim, com certeza. Na verdade, Fagner, tem que vir bem antes, né? O trabalho com o marketing, ele não tem que vir só no lançamento, só na hora que está pronto e eu vou divulgar o meu produto para ser vendido. Tem que vir desde o início, o planejamento, a fase inicial, né? Para quem é que vai ser aquele produto que eu vou fazer, né? Aquele empreendimento que eu vou construir, né? Isso tem que ser pensado, tem que ser planejado, tem que ser já alinhado. Será que esse empreendimento, esse prédio, ele está construído num lugar onde as pessoas com o poder aquisitivo vão conseguir pagar? Ou alinhado com a percepção do público mesmo na localização? Então vem desde antes, né? Não adianta eu contratar uma agência só quando tudo já está pronto para divulgar o produto na rede social. Pois é. Tem que ser feito um estudo antes de mercado para saber onde é que eu devo estar, né? No qual bairro, porque a gente sabe que mesmo em uma cidade como Juazeiro, que não é uma cidade tão grande, mas existem diferenças culturais entre os bairros. Certeza. Né? É nítido quando você chega nos bairros diferentes e você consegue perceber que aquele bairro ele tem uma cultura diferente, as pessoas naquele bairro têm hábitos diferentes. Sim. Né? Então não adianta só eu vou construir aqui e depois eu vou divulgar para vender para uma pessoa que está em um outro momento ou com uma outra percepção ver o meu produto e querer. Ou seja, né? Você às vezes contrata um profissional para apagar um incêndio, né? Você de repente faz um projeto, não estuda o mercado, lança, e aí quando o negócio começa a ver que não dá certo, de repente vamos chamar um especialista para tentar ajudar, mas aí você vai ter que remendar todo o projeto e tentar, enfim, reconstruir toda uma situação. E assim, quando eu falei essa questão de rede social, a gente vê hoje uma maneira muito comum das pessoas de repente, vamos contratar um social media, né? E trabalha só e faz ali, né? Paga um valorzinho mensal e vê aquela artezinha que tá bonita no Instagram, né? Aí coloca lá uma foto, viu lá que deu muitos likes, né? Gostou e começa a fazer aquele trabalho, e eu acho que isso de repente ele envereda muito pro lado da vaidade do profissional. Sim. Né? Você fica meio que vulnerável, viciado em receber likes. E às vezes o resultado, a performance, você vê o resultado em vendas, não está acontecendo de forma adequada, porque o trabalho também, tanto do marketing pessoal e nas outras áreas também, o acompanhamento, o relacionamento com os clientes e outras ações que precisam ser feitas, né, não estão sendo acompanhadas, não estão se desenvolvendo. E aí, eu gosto de falar isso aqui, já falei em outros episódios, aí o profissional vem com aquela velha frase, né? O mercado tá ruim, né? Ele tem que achar um culpado, né? Ele nunca assume a responsabilidade. A própria responsabilidade, né? Porque a gente sabe, só like e seguidor não vende. Pois é. Né? E principalmente um imóvel, né? Que é um produto de um valor agregado muito alto, né? É isso aí. Tem que ser todo um conjunto de ações para que eu consiga atrair a atenção daquele cliente e, o mais importante, manter ele comigo até o final do processo de venda. Cris, qual a dica que você dá para quem quer criar, né, uma estratégia de marketing imobiliário? Eu quero criar uma estratégia de marketing para, enfim, um corretor de imóveis ou imobiliário. Qual seria aí, né, algumas dicas aí que você pode dar para eles? Olha, a primeira coisa que eu acredito ser muito importante é crie uma persona, né? A persona ela vai ser a representação do seu cliente. Quais são aquelas necessidades do seu cliente? O que é que ele espera? As expectativas, né? É todo um passo a passo, mas entenda quem é que vai comprar de você e para quem você quer vender.
Né? Eu acredito também que outra coisa importante é estudar o mercado onde você está inserido. Estudar os ambientes, os imóveis que estão presentes em cada bairro, que são para públicos diferentes. O outro ponto que eu acredito ser muito importante é você definir o seu atendimento, né? Como vai funcionar o seu atendimento, se vai ser online, presencial, como você vai usar essas ferramentas, né, para você poder dar um bom suporte ao seu cliente e não deixar com que crie lacunas no atendimento. Porque eu acredito que um dos principais problemas hoje é justamente essas lacunas. Eu mando uma mensagem para você, você responde, depois eu preciso de outras informações, às vezes não me dá essas informações que eu realmente preciso. Os gaps. E isso acaba fazendo com que o cliente procure outra pessoa que vai entregar para ele as informações que ele precisa. Realmente assim, a gente percebe que tem muito detalhe, né? E assim, hoje, acho que em todas as profissões, não só na corretagem, né? Mas qualquer profissional hoje em dia precisa entender um pouquinho, né, sobre marketing, porque praticamente a gente faz todo o tempo, é necessário, né, fazer um marketing para poder atingir algum resultado, principalmente no âmbito profissional, né? E aí a gente tem essa situação, né, que a gente percebe hoje, onde eu insisto em falar isso, né? Existe uma busca muito frenética, né, por esse movimento, né, em redes sociais. E assim, uma coisa que uma vez eu vi um professor falar para mim, que eu achei muito interessante, eu não tinha pensado dessa ótica, mas ele falou assim: Fagner, quando você precisa, né, encontrar alguma empresa, você vai no Instagram, você vai no Google, né? E aí foi que caiu a ficha. Poxa, realmente a gente só vai no Google pesquisar, né, vai no buscador para poder encontrar qualquer coisa, né? E aí, às vezes, você está lá com uma presença muito forte no Instagram, no YouTube, em alguns canais que de repente tem uma boa audiência também, mas em canal, por exemplo, de buscadores, você Sim. não está ali ausente. Então, já se torna preocupante, né? Porque o teu concorrente está lá, de repente, com uma presença muito forte no buscador, você investe forte no marketing, mas não tem, né, essa presença lá, e daí você não entende por que está perdendo cliente para a concorrência, né? A presença hoje é muito importante, né, no mundo digital de forma completa. A maioria dos clientes estão lá, os concorrentes estão lá, então é praticamente obrigatório você estar lá também. Em canais diferentes também, né? Não ficar martelando só uma coisa e daí você vai, enfim, fica o tempo inteiro ali, né? Eu vou fazer um canal no YouTube e de repente fica limitado só aquilo, né? Eu acredito muito que hoje não é fácil, né? Eu estou falando aqui, né, de forma até entregando aqui também que eu tenho dificuldade, né, para poder fazer conteúdo em vários canais. A gente tem hoje, né, claro que a gente tem hoje na empresa, né, profissionais que prestam, né, para a gente aí esse auxílio, mas não é fácil você ter a disciplina, né, de ficar toda hora produzindo conteúdo, fazendo, enfim, tá em canais diferentes, né? É necessário uma ajuda, né? Ainda bem que a gente tem lá você lá na empresa para fazer esse trabalho, né? A Cris é analista de marketing, então tem essa leitura, né, profissional para poder fazer a coisa acontecer, e aí, né, dá para a gente também, de repente, roteiros, né, scripts e elementos para a gente poder fazer o desenvolvimento dos conteúdos, porque uma das coisas que eu vejo que é um fator que às vezes pode limitar algumas pessoas é o fator de criatividade, né? Sim. Porque não adianta você... eu já fiz muito isso, né? Comprei um monte de equipamento, né? Vários equipamentos, e eu achava, não, vou comprar mais uma câmera aqui, vou comprar um microfone, vou fazer isso, e aí a coisa vai acontecer. Mas não. O que precisa é o profissional produzir o conteúdo. Porque pode ser o equipamento mais simples, né? E daí você, de repente, pode ganhar o mundo com conteúdo simples, né? Nesse caso, as ferramentas vão auxiliar, né? Mas o que realmente vai fazer diferença para o público que está te acompanhando é o que você vai entregar para ele como conteúdo. Se aquilo vai ser relevante para ele, se vai auxiliar ele em alguma coisa, né? A percepção do equipamento que você usa é irrelevante quando você entrega. Minha câmera é 4K. Será que o cliente está preocupado se a câmera do corretor é 4K, hein? Se é um iPhone, se é um Xiaomi, enfim.
Ele quer resolver o problema dele, né? A gente fica às vezes preocupado com detalhes técnicos, né? E eu já pequei muito por isso também. E daí você vai perdendo um tempo muito grande com isso. Vai perdendo um tempo e fica, às vezes, procrastinando o início de produção de conteúdo, ou então aquela gravação de como a gente agora, né? Nasceu o nosso podcast e, assim, eu estou me policiando, né? A gente tem a nossa data de publicação, mas tem dia que a gente vai lá gravar e fica pensando, poxa, será que eu vou publicar isso aqui hoje? Ah, poderia deixar para depois, vamos fazer. Aí começa, aí daqui a pouco quando você vê esfriou, acabou. O negócio não acontece, né? É importante manter a frequência por isso, né? Isso, a palavra é essa que eu queria encontrar, frequência. Porque assim, é difícil você criar um hábito, né? É difícil você encontrar também tempo, principalmente para profissionais que tem que ser multitarefas, fazer várias coisas e resolver tudo. Pois é. Né? E ainda dar assistência a vários clientes diferentes com necessidades diferentes. Mas é importante que você tire pelo menos um tempinho por dia para escrever um roteiro, ou quando estiver mais inspirado, escreve num caderninho e vai montando ali, estruturando, né? Fazer um planejamento de quais vão ser os imóveis que você vai colocar nessa semana ou na próxima e ir criando a frequência. Até que aquilo ali se torne o mais simples possível. Né? Tenta simplificar o processo o máximo possível para que você consiga fazer. Porque a gente tem a mania de querer fazer as coisas, né, bem mais profissionais no início. Colocar um nível muito, muito forte e de repente não... Até cria muita expectativa, a nossa própria expectativa diante daquilo atrapalha também no processo criativo, né? Porque a gente já espera de primeira fazer um negócio de Hollywood, praticamente. Pois é, né? E as coisas não acontecem assim. Né? De início, tenta simplificar o máximo possível para que as coisas vão fluindo e não se tornem desafiadoras demais a ponto de você querer desistir. Pois é, isso que você está falando aí é muito alinhado também, né? Eu percebo no conteúdo que as minhas filhas consomem às vezes, né? De repente ela está lá no YouTube e eu fico percebendo, às vezes tem canal que ela assiste que, né, canal de pessoas que fazem ali, sei lá, alguma arte, alguma coisa, mas a gente percebe que o cenário, né, o que está lá de material é tudo feito de forma muito natural, muito simples, né, às vezes com o celular que treme na mão, e é um conteúdo que às vezes eu paro também para assistir com elas. Então, como você falou bem, não vai ser a super câmera, né, o super gravador, o super microfone, né, vai ser realmente o conteúdo, né, que vai entregar valor para as pessoas, né? Com certeza. E a gente tem percebido muito uma procura das pessoas, né, dos públicos de modo geral, nas redes sociais, por pessoas que entregam um conteúdo mais alinhado com o cotidiano deles. Uma coisa mais simples. Porque o nosso dia a dia já é bem caótico, já é bem complicado, né? Então, quando você chega com uma coisa muito elaborada demais, acaba se tornando, assim, para o público, se torna muito distante da realidade dele. Concordo. Né? Ele quer essa proximidade entre o emissor e o receptor da mensagem, né? Se tornar o mais próximo possível. Assim, olhar para aquela pessoa e dizer, esse cara entende porque ele tem uma vivência parecida com a minha, ou ele fala de coisas, apresenta de forma que eu consigo entender claramente. É isso aí. A gente está caminhando já aqui para o nosso fim, para a nossa reta final do episódio, né? Passa voando aqui o tempo onde a gente está conversando, né? A coisa passa rápido, mas assim, eu queria deixar assim, uma dica para os profissionais que estão nos ouvindo aqui, né? E de repente precisam entender mais sobre marketing, né? Busquem ajuda de profissionais, né? Hoje a gente tem muitos profissionais, a gente tem hoje faculdades que formam anualmente aqui vários profissionais na área de marketing, né? Temos especializações, então tem muita gente capacitada aí, né? De repente que pode auxiliar esses profissionais, e além de você gerar uma oportunidade de trabalho, você vai conseguir ter a percepção que você está investindo no seu crescimento, né? Porque você está com a ajuda de uma pessoa que é especialista e não vai ficar no achismo fazendo várias tentativas, né, para poder acertar em uma. Justamente. Principalmente para os corretores, né? De forma geral, a especialidade deles
são os imóveis, né? De certa forma, eles precisam conhecer aquilo, eles precisam conhecer também o cliente, ter aquele relacionamento. E outras coisas, eles podem também terceirizar, né? De certa forma. Sim. Tem uma situação que eu critico um pouquinho, que às vezes, por exemplo, o profissional, ele precisa, claro, gerar conteúdo, mas quando ele fixa que precisa gerar conteúdo todo o tempo, daqui a pouco ele esquece que precisa vender imóveis também, né? Então, ele tem aquela rotina só de criação, a preocupação frenética para poder ficar, né, nos seus canais alimentando os conteúdos. E daí, assim, se você não tem um auxílio para poder mensurar o que é que está dando certo, o que é que está dando errado, o que é que vai funcionar realmente, né, você vai ser um super produtor, né, mas no final do mês você vai precisar, né, ficar escolhendo qual boleto vai pagar, porque não vai estar chegando dinheiro da venda, né? A gente sabe que isso também é muito pressão hoje dos algoritmos das redes sociais, né? Que criam uma pressão gigante que você tem que estar produzindo toda hora, senão você não vai estar em alta, senão não vai ser entregue o seu conteúdo. Mas é importante entender também que não é só o conteúdo que vai vender, ele vai te auxiliar. Se você for só gravar, não adianta você gravar 5 vídeos por dia e não entrar em contato pessoalmente com seus clientes para saber se ele já está em um momento de compra ou como é que anda o processo de compra dele, né? A jornada de compra dele. Então, você tem que conciliar as duas coisas, né? Dar atenção de todas as formas para as duas coisas. É isso aí, gente. A gente tá no nosso finalzinho, mas como a Cris falou, né? É importante, né, você cuidar do seu marketing pessoal, cuidar do seu, né, quem tem empresa, fazer o seu endomarketing. Tem também o tal do benchmarking também, né, para quem quer estudar o mercado aí, estudar concorrência, né, tem um marketing também que faz isso. Enfim, existe várias ramificações aí no setor do marketing, né, que podem ajudar demais, né, os profissionais que estão aí no mercado, né. E vou pedir para a Cris deixar uma mensagem final aqui para a gente aqui no episódio. E dentro do que a gente falou aqui, né, se você tem hoje, né, essa necessidade de ter um profissional da área, né, não hesita, né, contrata, faz a experiência, porque eu tenho vamos dizer assim, esse case, né, particular, né, de que quando eu pedi ajuda de um profissional, né, para ficar junto, né, para poder dar essa orientação, a gente teve um ganho muito bom, né, nos resultados, e isso se deve muito, né, à especialidade, né? Cada pessoa, aquela história, né, que eu não gosto dessa frase, aquela história, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, para ficar melhor, né? Cada pessoa fazendo ali a sua parte, a engrenagem funciona e o resultado fica bom para todo mundo, né? Acho que é importante a gente ter essa percepção de que cada profissional ele tem o seu campo de atuação, né? Não adianta hoje, de repente, eu tenho uma empresa e querer, né, fazer o marketing, querer fazer o comercial, querer fazer o financeiro, querer fazer tudo, e no final você não faz nada bem feito, né? Termina ficando a desejar em alguma coisa, né, Cris? Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está, né, nos ouvindo, né, até para a gente motivar esse pessoal aí a fazer o marketing da forma correta, né? Sim. Então, pessoal, para quem pensa em evoluir na carreira, para quem pensa em conquistar, em se destacar, né, no mercado imobiliário e em outros mercados também, o marketing vai ser uma ferramenta que vai te auxiliar desde a sua fase de planejamento até um fim de pós-venda e todo o processo. Procurem profissionais que estão devidamente capacitados para te orientar, para te auxiliar. Procurem informações, não fiquem só no achismo, né? Para que vocês não fiquem desperdiçando tempo e dinheiro com ações que não vão ter retorno. O marketing ele vai justamente te ajudar nisso, a ser mais assertivo, a encontrar o seu cliente e conseguir ter um fechamento mais produtivo, mais rápido e mais assertivo. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui, né? Obrigado, Cris, por ter participado do nosso episódio. Eu que agradeço. Né? É muito importante a gente conversar com profissionais de vários segmentos, porque a contribuição, né, que traz para o mercado imobiliário, né, a gente hoje tem que ter essa forma dinâmica de entender um pouquinho de cada coisa, claro, mas
e também compreender, né, que existe uma limitação, né, técnica. Então, é necessário, claro, auxílio de outros profissionais, né, e o profissional de marketing, eu vejo também, como você falou bem, é de fundamental relevância para quem quer resultados, né, além do normal, né, para quem quer dar um plus na sua carreira, realmente é interessante. E é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Em breve a gente está postando aqui um novo episódio para você curtir, tá bom? E o Corretor Raizcast é esse canal, né? É o canal onde a gente vai falar de mercado imobiliário na prática, trazendo dicas para você, trazendo para você também que gostou desse episódio, né? Quiser deixar um comentário com sugestões para outros vídeos, né? Você pode deixar para a gente, né, voltar a conversar, para quem está aqui no YouTube. Se você está aqui no Spotify também, né, se inscreve no nosso canal aí, né, deixa aí teu comentário e nós vamos continuar aqui no nosso projeto para a gente poder evoluir como profissionais, tá bom? Vamos ficando por aqui. Obrigado por estar conosco em mais um episódio do Corretor Raizcast. Gostou? Deixe seu like e inscreva-se no canal.